Temperatura na marca de 24 graus. Foi realizado ontem em Criciúma o seminário regional para discutir a questão da droga. Converso agora no programa com o presidente do COMEN, Conselho Municipal de Entorpecentes, Eliseu de Souza. Eliseu, bom dia. Bom dia, Lessa. Bom dia, seus ouvintes. É um prazer voltar a conversar com seus ouvintes. Qual é a avaliação que o senhor faz do seminário de ontem, dos resultados do seminário? Foi positiva, Lessa, pelo fato de nós conseguirmos a presença de alguns prefeitos da região. É evidente que não podemos ter a participação maciça de todos os prefeitos pelos seus compromissos, mas mandaram seus representantes. E é evidente que com a participação também de diversas autoridades, segmentos organizados da sociedade, e ficou mais claro do que nunca de que a presença e a fundação do CREM, que é o Conselho Regional de Entorpecentes, e mais a formação dos Conselhos Comunitários de Prevenção às Drogas, exatamente vão dar condição para que nós possamos desenvolver um trabalho mais eficaz. Haja vista a distância do Conselho Federal de Entorpecentes e também a situação difícil que passa o Conselho Estadual não podendo atender os municípios. Então, vamos ter um trabalho uniforme na região e os conselhos que foram formados aqui na região carbonífera estarão integrados em uma ação e numa voz uníssona, haveremos de tentar resolver os nossos problemas. Isso dá resultado concreto mesmo, Eliseu? Uma discussão como a de ontem, um seminário como o de ontem, discussões durante todo o dia, palestras, debates, problemas levantados, questionamentos e tal. Fechado o dia de ontem, a partir de hoje, de fato, pode-se colher resultados positivos, dados concretos, ou a discussão acabou ontem e aí as pessoas começam a esquecer o assunto e continua tudo como antes no quartel de Abrantes? Lessa, na verdade, a sua preocupação é a preocupação de todos nós. A grande verdade é que o problema da droga ainda sofre algumas estigmas que nós temos que tentar superar e até corrigir. Nem todos ainda têm a coragem de enfrentar o problema de frente. Tem municípios que têm maiores problemas. Agora, a nível de Criciúma, por exemplo, nós, mais do que nunca, com a presença maciça dos diretores aqui da região, estamos mais convictos do que nunca que nós temos que trabalhar muito na prevenção. E é evidente que, para um exemplo prático, para você ter ideia, no ano passado nós trabalhamos na formação de monitores para treinamento dos professores das escolas, que culminou com a formatura de 60 professores. Por exemplo, dia 13 de maio, nós estaremos no trabalho piloto do Heriberto Ilse, quando nós estaremos parando as atividades do colégio e dando treinamento para todos os professores da escola, desde o servente, o guarda, as APPs, a APP daquele colégio, trabalhando, orientando, dando material didático, treinando o professor daquele colégio e toda a equipe, para que todos tenham uma linguagem, tenham um trabalho sistemático como aluno, porque nós entendemos que é a partir da educação e da consciência preventiva que nós vamos minimizar o problema. Claro, concomitantemente, precisamos cobrar mais do que nunca da Polícia Militar, dos órgãos repressores, para que cubram o seu papel. Agora, o Conselho, por sua vez, ele priorizou a nível de Criciúma o trabalho de prevenção, que é o único meio de, a médio e a longo prazo, nós tentarmos minimizar esse problema, a exemplo do que aconteceu com o movimento ecológico no mundo. Perfeito, mas deixa eu voltar, deixa eu insistir um pouco, deixa eu ser um pouco chato nisso. A tradição mostra o seguinte, a tradição mostra que a gente discute, faz o seminário, faz encontro, discute, todo mundo fica interessado, todo mundo se mostra interessado, vamos fazer porque tem que fazer assim, porque tem que fazer assado, mas depois as autoridades competentes normalmente meio que esquecem ou engavetam os compromissos. Inclusive ficou acertado O senhor veja só, hoje não se tem ainda local para tratamento adequado das pessoas. O senhor que preside o COMEN sabe o quanto é difícil, tem dificuldade desde telefone, gasolina, carro, contato, gente, dinheiro, recurso. O senhor tem de todas as dificuldades para encaminhar um trabalho básico de prevenção. Perfeitamente. Por isso que eu digo, a partir de um seminário como o de ontem, de fato nós teremos uma mudança de prática a partir de agora, ou foi mais um seminário com muita discussão, com muitas manifestações de boa vontade que fica por ali mesmo? Foi mais um seminário, e mais um passo. Agora, porque até ontem, Lessa, nós nunca tínhamos conseguido ser ouvidos por um prefeito municipal da região, ou então sermos ouvidos por uma autoridade do executivo sobre o problema da droga, porque não é prioridade. Quer dizer, nós estamos tentando conscientizar, mostrar ao prefeito, tanto do município como da região carbonífera, que a questão da droga é um problema de saúde pública, que a AIDS está matando
passando em consequência dos problemas das drogas intravenosas, e que é uma realidade que precisa ser mudada já. Então, mesmo os manifestantes, todas as autoridades, os pais, os professores que ali estavam com autoridade, decidiram, inclusive, aos prefeitos que não estiveram lá, eles vão mandar uma carta pedindo que ele acorde para essa realidade, porque a população não aguenta mais essa situação. E é evidente que esse despertar, Lessa, vai ter que ser de todos nós. Essa pressão tem que ser de todos nós. Quer dizer, a imprensa, o COMEN, os órgãos filantrópicos, né? O Lions, que esteve presente atuando conosco lá, porque nós estamos num processo, Lessa, de angariação ou buscando parceria. Uma vez você me perguntou e disse numa entrevista de que, apesar do nosso esforço, você sentia que nós nos sentimos um pouco sozinhos, e era verdade. Isso. Hoje nós conseguimos ampliar esse lastro. Quer dizer, nós estamos buscando essa parceria, e com um encontro como ontem, sentimos que a população, o pessoal que trabalha na área, e todas as autoridades que querem fazer alguma coisa, estão dispostos a, inclusive, pressionar o poder público de uma forma ou de outra, para que ele tome consciência dessa realidade. E mais do que nunca, você, como uma pessoa que tem voz e vez, pode nos ajudar nessa questão, como está fazendo nesse momento. Pois é, veja só, eu estou insistindo nessa tese, Eliseu, até motivado por uma carta que foi escrita pelo professor Pedro Lussic, do Colégio Marista, que está publicada no Jornal da Manhã de hoje, na página 2. O Pedro Lussic, inclusive, que esteve lá no encontro, foi um dos palestrantes, né? Ele não foi palestrante, mas ele levou uma proposta. Ele levou uma proposta, perfeito. Ele foi um dos que se manifestou lá no seminário de ontem. E o Pedro Lussic publica uma carta hoje no Jornal da Manhã, na manifestação do leitor, e ele começa dizendo assim: é de lamentar o reduzido número de participantes no primeiro seminário da região carbonífera sobre drogas, promovido pela ANREC, no auditório da SATIC, nesta quarta-feira. Pelo tema apresentado, o nível dos palestrantes e divulgação feita, imaginávamos que, de cada município, estivessem os diretores de todas as escolas, todos os secretários de Educação, Saúde, Família, Assistência e Promoção Social, ou a grande maioria deles. São eles, afinal de contas, que tomam a decisão final. Mais orientadores, supervisores, saúde pública, polícias, entidades assistenciais, clubes sociais, hospitais, diretores de APPs e assim por diante. Daria para se fazer um trabalho sério se todos, afinal de contas, assumissem. O Pedro Lussic diz mais de 90% dos pequenos furtos e assaltos na região envolvem drogas, e isso é muito sério. A falta de interesse e a ausência de autoridades constituídas ou responsáveis diretos foi tristemente sentida, embora não falada no evento. Se isso persistir, por favor, não condenem amanhã os marginais do vício, como a sociedade os chama. Responsabilizem, sim, os que têm um vício maior e muito nocivo à sociedade: o vício da ausência e marginalidade no cumprimento do seu dever de cidadão. Então, é por essa carta do Pedro Lussic, que é um cidadão que merece todo respeito, tem um envolvimento forte na educação, é por essa carta do Pedro Lussic que eu estou batendo nessa tese. O senhor tem o mesmo sentimento do Pedro? Tenho o mesmo sentimento, comungo com o pensamento do Pedro. O senhor ficou meio decepcionado com a fraca participação de autoridades e entidades representativas no seminário de ontem? Principalmente do poder público, Lessa. Nós tivemos a presença, de fato mesmo, só de 2 prefeitos. Que foi o prefeito Paulo Melec, que esteve conosco, e o prefeito de Siderópolis. Os demais prefeitos mandaram representantes, e nós dissemos publicamente, no encerramento do primeiro painel, que terminou a meio-dia, nós dissemos que lamentávamos profundamente o descaso dos prefeitos da região com um assunto tão sério, porque outras pessoas... Então a minha preocupação aqui tem fundamento. Procede, claro, procede, embora que nós não vamos desanimar. Nós não podemos desanimar, o que nós temos que fazer é pressionar o poder público, porque partindo... E pressionar a melhor forma para pressionar o poder público é a seguinte, chamar o cidadão que está nos ouvindo, a dona de casa, o trabalhador, o pai e a mãe, principalmente, que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos ouvindo, pressionar da seguinte forma: olha, você tenha consciência de que o prefeito da sua cidade, o vereador da sua cidade, o secretário de saúde, de educação, o representante público da sua cidade é omisso nessa questão da droga. Quando fala em público, ele só faz jogo para a torcida, porque na hora que tem que colocar a mão na massa, ele se omite. Salvo raríssimas exceções, o homem público da sua cidade normalmente é omisso nessa questão. É por aí, Lessa. Eu acho que, inclusive, ficou decidido lá na parte final do seminário, de que os presentes para os prefeitos que não vieram,
autoridades secretárias de saúde que não se fizeram presentes, vai ser mandado um documento, uma carta de, não digo repúdio, mas de alerta pela ausência das pessoas, principalmente dos prefeitos e daqueles que deveriam estar, principalmente na área da saúde e também da educação. Mas, de qualquer forma, Léo, nós tivemos alguns pontos positivos, principalmente no que tange a criação do Conselho Regional, a fundação, a ideia do Conselho Comunitário de Prevenção e, apesar dessa ausência do poder público, o nosso trabalho de prevenção, graças ao esforço da CRE, graças ao esforço dos professores e diretores de escola da rede estadual e também da rede municipal, está indo realmente dentro da nossa expectativa. Estamos realmente atingindo o nosso objetivo, mas não nos conformamos. Perfeito. Para dizer que não falamos de Flores, apesar das dificuldades levantadas e dos problemas de ontem, dessa certa angústia com a fraca participação do poder público no seminário de ontem, eu queria ouvi-lo agora no encerramento da entrevista sobre a inauguração hoje do Lar Vida Nova em Criciúma. O que é esse Lar Vida Nova? O Lar Vida Nova, Lessa, é exatamente aquele lar que você também, de certa forma, é um pouco pai. Eu lembro que alguns anos atrás, você levantou a preocupação muito séria com relação às meninas de desvantagem social e risco que estavam na Avenida Centenário, que estavam sendo usadas por pessoas inescrupulosas, que usavam muitas delas até mesmo numa rede de prostituição, e que a Abadeus resolveu ampará-las e criar um lar para que essas meninas pudessem ter uma condição de viver e de ter uma vida digna. Foi criado o Lar Vida Nova, que funcionou até pouco tempo ali no bairro Pinheirinho, mas em função da troca de local por uma necessidade imediata de uma mudança para que pudéssemos congregar todos os trabalhos da Abadeus num só local, então estamos inaugurando lá no bairro Cristo Redentor, hoje às 19h30, esse lar Vida Nova, que seria uma situação ainda provisória, porque onde vai ser inaugurado o Lar Vida Nova era onde funcionava o Lar Refúgio, e nós cuidávamos dos meninos. Mas os meninos nós descentralizamos a ação. Quem cuida hoje dos meninos de rua em Criciúma é a Fundação Casa do Caminho. Perfeito. O Lar Vida Nova inaugura hoje, então, 7h30 da noite. 7h30 da noite. Perfeito. E também inaugura o Centro Profissionalizante de Confecção, que é do trabalho de terapia ocupacional e profissionalização das meninas, que foi um convênio com a Fundação Maurício Lopes Sobrinho, que nos deu esse presente, maquinários que foram doados à instituição. Perfeito. Eliseu de Souza, muito obrigado pela sua participação no programa, foi um prazer ouvi-lo, tenha um bom dia, bom trabalho. Bom dia, obrigado, Lessa, por tudo. São 9h55, 9h55, por hoje é só. Tem a participação das drogas. A participação das drogas aliada à prostituição aumenta a AIDS em Criciúma. Eu conversava